Eu sou Gisele, auditora do Tribunal. Estou hoje aqui com o meu amigo Moisés, também auditor do Tribunal, para conversarmos sobre o tema proposto do seu concurso. E o tema deste ano é transparência e cidadania. Vamos lá? Gisele, o que é transparência? Transparência é o que se percebe de forma clara, o que está visível, o que a gente pode visualizar e compreender de forma fácil e rápida. Qual a importância da transparência na administração pública? A transparência na administração pública hoje está presente no dia a dia. Primeiro, porque é uma obrigação legal de divulgar nos sites, nos portais dos municípios, dos estados e da própria União, os atos que o administrador público utiliza. Por meio do quê? Pelas despesas e pelas receitas que ele acaba executando as obras públicas. Com isso, o que acontece com o cidadão comum e como você, estudante? Você consegue ter um controle do que está acontecendo na sua cidade, o que ele está gastando, o seu dinheiro público. Onde está presente? Por meio de alguma obra, por meio de algum pagamento, isso tudo está presente nos portais eletrônicos. A transparência faz com que você exerça o seu papel de cidadão e consiga ter um controle dos atos do seu gestor público. Como o cidadão pode ajudar na transparência? O cidadão pode ajudar muito na transparência. Hoje, há necessidade de que os administradores públicos divulguem em seus portais a transparência por meio de dados abertos sobre o que ele executou e o que ele planejou durante a sua gestão. O cidadão ali pode verificar efetivamente que o que foi prometido lá nas eleições efetivamente ocorreu. Moisés, o que é o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão constitucional, está previsto na Constituição Federal. A nível federal, nós temos o Tribunal de Contas da União, que se encarrega da fiscalização das contas da União. E em cada um dos estados catarinenses, dos estados do Brasil, nós temos um Tribunal de Contas. No caso de Santa Catarina, o Tribunal de Contas de Santa Catarina é encarregado, é função dele, fiscalizar as contas, todas as despesas, os atos da administração pública estadual e dos 295 municípios catarinenses. O Tribunal de Contas é formado por um grande grupo de técnicos que são os auditores fiscais de controle, que são as pessoas que vão a campo e fazem as auditorias nos municípios, nas contas estaduais, nas contas municipais, e que, dependendo, identificando a irregularidade, isso pode vir formar um processo que é levado a julgamento e o julgamento é realizado por um grupo de conselheiros que funcionam como juízes junto ao tribunal e que podem, ao final, decidir por imputar um débito, uma vez identificado um prejuízo à administração pública, que esses responsáveis pelo dano devem ressarcir ou ao município ou ao Estado pelo prejuízo que causaram. Esses mesmos conselheiros, decidindo também numa situação dessa, eles podem aplicar penalidades ao gestor, como, por exemplo, a aplicação de uma multa em decorrência da irregularidade praticada. Qual a função do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina tem por função fiscalizar, acompanhar todos os atos de gestão da administração pública, tanto municipal como estadual, ou seja, as contas do Estado de Santa Catarina, do governo estadual e de todos os seus 295 municípios, incluindo todos os poderes e órgãos, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público e no âmbito municipal, as prefeituras e as câmaras municipais. Toda a espécie de ato administrativo está submisso à fiscalização do Tribunal de Contas, seja admissão de pessoas, realização de despesas, contratos, realização de obras, todo e qualquer ato, portanto, está sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas. O que é dinheiro público? Dinheiro público são os recursos que a administração pública arrecada por intermédio
no exemplo de impostos tais como ICMS, IPVA e TCMD, cada um dos entes arrecada os impostos da sua competência, aquele que lhe compete arrecadar, e esse recurso tem que ser devolvido à população por intermédio de serviços, como, por exemplo, escolas, postos de saúde, ou através de obras, estradas, construção de pontes. Tudo isso, todos esses recursos, que são os recursos públicos, que são recursos do cidadão, eles devem ser muito bem aplicados pela administração pública. E a função do Tribunal de Contas é fiscalizar a aplicação desses recursos. Como o cidadão pode ajudar o Tribunal de Contas na tarefa de fiscalizar a aplicação do dinheiro público? Você, estudante, pode muito ajudar o Tribunal de Contas. Lá na sua escola, a forma que é aplicado o recurso público. Como? No seu dia a dia. É só observar dentro da sua própria escola. A verdade, o quadro, quando a professora vai usar, tem giz ou não tem? Se você precisa de uma folha, tem esse material para você utilizar no seu dia a dia? Caso a falta de pequenas coisas já faz com que você possa ajudar o tribunal e mostrar para ele o problema da aplicação do recurso público. Como fazer isso? O tribunal possui a ouvidoria. Por meio de uma ligação, por meio de um e-mail, você consegue informar a situação da sua escola. E além disso, no teu próprio bairro, no caminho para a escola, no caminho de uma padaria, vocês visualizam alguns problemas. O dinheiro de você está ali, então tem que estar bem aplicado. Muito bem, pessoal. Espero que nós tenhamos conseguido colaborar com vocês para a compreensão sobre o que é o Tribunal de Contas, sobre a transparência pública e sobre a fiscalização das despesas públicas. Boa sorte, pessoal! Nos encontramos na premiação em Florianópolis. Até lá.